Hoje nós vamos falar um assunto extremamente interessante, que é o sistema de arrefecimento, o trocador de calor, né? Então veja como é que funciona. Aqui está na frente do veículo. Eu vou virar o radiador para vocês verem aqui a parte de trás. Então a frente do veículo ficou para cá. Então veja bem, na parte superior do radiador eu tenho a entrada, que vai entrar o líquido de arrefecimento, e ele vai sair na parte inferior. Então veja bem, o líquido de arrefecimento, que é a água e o aditivo, numa determinada temperatura, ele vem trazendo, ou seja, ele transporta o calor que está sendo gerado lá no motor. Esse calor vem junto com o líquido, vai entrar aqui na parte superior, né? Ele vem através de mangueiras, tá certo? Mangueira, já passou pela válvula termostática. Então, o líquido entra na parte superior do radiador e vai ter que perfazer esse caminho aqui na colmeia, de vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem, até sair aqui. Quando ele sai aqui, ele sai numa temperatura, né? A água sai numa temperatura, o líquido sai numa temperatura mais baixa do que quando entrou. Então, é neste ponto aqui que se troca o calor que está sendo gerado lá no motor. É aqui que é a troca de calor. Portanto, esta peça aqui, ela tem uma importância extremamente grande para que abaixe a temperatura que está sendo gerada lá no motor. Muito bom. Imagine a seguinte situação. Então, agora eu vou virar a frente do carro, hein? Vou virar a frente do carro para vocês, ó. A frente do carro agora ficou aqui. Então, ali na frente do carro nós temos a grade, né? Por onde o ar vai entrar. Só que esse motor está funcionando e o veículo está parado. Ou seja, eu não tenho ar entrando aqui, eu não tenho passagem de ar, porque o veículo está parado. A temperatura vai aumentando, 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 até que chega num determinado momento, entra em cena o termointerruptor, que é esta peça aqui. O termointerruptor. Então, esta peça ela é colocada no radiador, aonde ele vai dar um comando elétrico, né? Esta peça ela funciona, é um interruptor térmico. Ele pode ser um contato. Ele pode ser feito através de uma tecnologia que é bimetálico, aqui internamente, ou cera, dependendo do fabricante do componente. Ele pode usar uma ou outra tecnologia. Então, veja bem, esse contato elétrico que ele fecha, ele vai dar um comando elétrico no eletroventilador. Lembrando que o veículo está parado e o motor está funcionando. Então, veja a situação. Eu preciso preciso abaixar a temperatura do líquido que está circulando aqui. Aqui está a frente do carro. Então, atrás do radiador, nós temos o eletroventilador. O eletroventilador que é fixado lá num suporte, né? Fixado nessa posição. Ok? Então, o que esse eletroventilador vai fazer? Ele vai virar num sentido, o hélice dele vai virar num sentido, fazendo que ele, em vez de assoprar o ar, ele chupe. Ou seja, ele força a passagem do ar por aqui, o ar entrando por aqui vai passar por ele. E a hora entrando por aqui, ele vai retirar calor que está contido aqui na colmeia, abaixando a temperatura, porque o motor está funcionando e o veículo está parado. Portanto, nessa situação, eu preciso ter aqui o eletroventilador funcionando. Quando o veículo se desloca, à medida que o veículo se desloca, lembrando que aqui está a frente do veículo, esse ar que está entrando pela grade frontal do veículo vai entrar pelo radiador. Vai entrar pelo radiador e vai fazer o papel do eletroventilador. Ou seja, quando o veículo está se deslocando, essa peça não funciona. Quando o veículo para e o motor está funcionando, essa peça entra em funcionamento a partir de uma determinada temperatura. Então, essa é a função do radiador. Ele tem que ser mantido aí uma manutenção, né? A frente do carro está aí, então aqui normalmente enche de sujeira, de bicho, de inseto, né? Bicho, inseto, né? Ou folhas, impedindo a passagem do ar. Então, a passagem do ar tem que ser livre, né? Beleza? Então, essa é a função do nosso radiador. Agora eu quero voltar aqui um pouquinho nesta peça.
Eu disse para vocês que esta peça ela só funciona com o veículo parado, motor funcionando e veículo parado. Há exceções. Por exemplo, quando o veículo tem ar-condicionado, então quando eu ligo o ar-condicionado, mesmo que o veículo esteja parado e o motor funcionando, esta peça ela entra em funcionamento na primeira velocidade, tá certo? E vai aquecendo, mesmo assim na primeira velocidade, chega um momento que atinge uma determinada temperatura e funciona a segunda. Ele dá um comando. Quem controla isso, primeira ou segunda velocidade, é justamente esta peça. Então aqui ó, nós temos um exemplo bastante interessante. Esta peça, por exemplo, tem 2 contatos, como vocês estão vendo. Né? 2 contatos. Tem o rabichinho, mas são 2 contatos. Significa que nesta aplicação desta peça não vai ar-condicionado. Lá no carro não tem ar-condicionado. Não é necessário um terceiro elemento. Esta outra, ou melhor dizendo, essa daqui está visualmente melhor. Está vendo que tem 3 fios, ó. 1, 2, 3, enquanto nesta daqui tem 2. Então, esta aqui tem 3 fios, significa que este veículo tem ar-condicionado. Então, quando eu ligo o ar-condicionado, através de um sinal que vem para cá, ele faz acionar a primeira velocidade do eletroventilador. Esta peça também é chamada de cebolão. Cebolão. Aí é popularmente conhecido como cebolão. Cebolão, termointerruptor, né? O interruptor o interruptor do eletroventilador. Então, esses são os nomes. Eletroventilador também é chamada de ventoinha, né? Só para reforçar. Beleza? Então, essa é a troca de calor, né? Lembrando que esse líquido tem que passar pelas mangueiras. Mangueiras é um assunto também bastante interessante. Lá no motor, existe uma série de tipos de mangueiras, vários tipos. Mangueira superior, mangueira inferior, mangueira intermediária, enfim, existem vários tipos de mangueira. Normalmente, quando uma mangueira ela se rompe, significa 2 coisas. Ou foi um acidente de percurso, seja lá, o cara estava dirigindo, pegou algum objeto, algum galho, sei lá, uma banda de pneu aí que às vezes o caminhão larga pela rodovia, e aí bate na mangueira, fura. Esse é acidente. A outra situação é quando não aconteceu acidente nenhum e rompeu uma mangueira, principalmente a mangueira superior do radiador. Isso já é um indicativo que as mangueiras, não é só aquela que estourou, que rompeu, significa que as mangueiras já estão com a sua vida útil comprometida. E aí o ideal é trocar o conjunto de mangueiras, não somente uma, mas sim todas. Então veja lá no veículo, né, lá no motor, quais são as mangueiras que fazem parte do sistema e troca todas. Isso para quem não tenha, o dono do carro não venha se aborrecer, porque quando começa a estourar uma mangueira e eu só troco aquela que estourou, significa que logo em seguida irá estourar outra, e assim sucessivamente. Então, para que não haja aí um estresse de leva o carro na oficina, vai e vem, então é aconselhável trocar o conjunto de mangueiras, tá certo? Já por fadiga, né? Por tempo de uso. Beleza? Outro componente bastante interessante, vamos falar um pouquinho, ainda vamos voltar um pouquinho lá no líquido de arrefecimento, é o seguinte, nós sabemos que o líquido, ele dilata, ou seja, ele expande, né? Melhor dizendo, ele expande de acordo com a temperatura. E como nós estamos falando de uma temperatura alta, aí por volta de 90, 95, 100 graus, 102, 105 alguns motores, significa que aquele volume do líquido de arrefecimento que está no conjunto do motor, ele vai aumentar o seu nível. Bom, se ele aumentar o nível, para onde vai esse aumento, né, esse aumento do volume? Para onde vai esse líquido? Vem justamente para o vaso, chamado vaso expansor. É nesta peça que se deposita o excesso do líquido que aumentou em função ou detrimento, né, como queiram, da temperatura. Então não pode jogar fora, ele tem que vir para cá. E lembrando que normalmente o vaso tem este tamanho, né? Claro que aí tem vários tipos de vaso.
alguns chatos, outros compridos, enfim, cada motor tem o seu modelo. Lembrando que ele não é completo totalmente do líquido. Ele tem que ser colocado até um determinado nível. Neste caso aqui, dá para se ver aí, ó, o nível mínimo e o nível máximo. Então, o líquido com a tampa, ele tanto faz motor frio, motor quente, deve estar nesta temperatura aqui, ó. Perdão, nessa temperatura, neste nível do líquido. E o resto, esse espaço vazio, é expansão de gases, ou seja, vapor. Portanto, essa peça jamais deverá ser completa com líquido de arrefecimento até a boca. Se fizer isso, ele vai jogar fora, através da tampa, que depois a gente vai ver. Então, esta é uma peça também que requer um pouco de cuidado, porque ela é passiva de vazamento, né? Passiva de vazamento por tempo de uso. Ela começa a ficar cor de ferrugem, e a partir desse ponto ela fica comprometida, né? Pode se romper a qualquer momento, às vezes na solda, né, das duas peças, ou na mangueira, aqui na conexão onde é plugada a mangueira, tá certo? Muito bom. Nesta peça vai uma válvula, que nós chamamos de tampa. Aqui. Esta tampa, eu vou fazer uma comparação com a panela de pressão, para vocês entenderem bem a tampa. Na panela de pressão, eu coloco lá o alimento, lá que eu quero cozinhar, sei lá, o feijão, o legume, seja lá o que for, coloco um certo volume de água, do gás, aquilo vai aquecer, vai atingir uma temperatura acima dos 100 graus, porque se eu não colocar sob pressão, ele não vai atingir mais que 100 graus, vai chegar na temperatura de 100 graus, a água ferve, eu não consigo passar, eu não consigo ter mais temperatura. A panela de pressão, ela acelera o cozimento, porque ela justamente consegue ter internamente uma temperatura maior do ponto de fervura da água. Então, como é que é feito isso? Através daquele pino que tem em cima da tampa. Aquele pino, ele tem um peso, e aquele peso está de acordo, né, está calculado de acordo com a pressão que a panela exerce. Então, aquela pressão faz levantar o pino. Então, quando ultrapassa o valor do limite de segurança, aquele pino é empurrado para cima e o vapor escapa. Aqui nesta peça, faz a mesma coisa. Ela é parafusada, vai atingir, imagina, o sistema está selado, né? Selado, não está se comunicando com a atmosfera. Ele vai aquecer, vai formar vapor, e quando atingir um determinado valor, que está especificado na própria tampa, cada sistema tem uma calibração desse vapor. Essa tampa que eu tenho aqui em mãos, por exemplo, é um bar, ou seja, ela vai abrir, quando atingir 1 bar de pressão, ela abre. Ela abre, inclusive dá para ver aqui as quatro passagens, que ela vai permitir que aquele vapor da temperatura que está contido aqui, para não explodir o sistema, ele escapa por aqui. Então, esta tampa tem a função de tampar o vaso expansor e também controlar a pressão interna através dessa válvula. E aí eu tenho cada tampa, essa válvula, esta que eu tenho em mãos aqui, por exemplo, esta não informa o vapor, o ponto de abertura. Mas através do catálogo de aplicação, eu consigo saber a temperatura. Essa daqui, por exemplo, ela abre com bar também. E assim vai. Cada tampa tem a sua especificação. Aqui 1,5 bar e por aí vai. Quero chamar a atenção para vocês, cuidado com a cor. A cor não significa nada, gente. Não vai tampa vermelha. Não tem essa de tampa vermelha, tampa amarela, tampa preta. A cor, o fabricante pode mudar a qualquer momento. Então, a tampa não é dada pela cor, e sim pelo valor que está impresso nela. Quem determina esse valor é o fabricante do motor. Tá certo? Ele diz, esse sistema de arrefecimento ele tem que abrir com 0,8 bar, menos que 1. Então, essa válvula aqui interna, ela tem que abrir. Quando a pressão atingir aqui 0,8, ela tem que abrir. Se não abrir, vai estourar. Vai vazar.
o ponto mais fraco lá do sistema vai romper, ou mangueira, ou o próprio radiador. Em algum lugar que essa pressão vai ter que sair. Então, quem controla isso é a tampa. Então, portanto, essa peça aqui tem uma função extremamente importante, ela não é só para fechar, não. Não é só para fechar o vaso expansor como alguns imaginam. Tá certo? Beleza? Então, muito cuidado, né, com a aplicação, e essa é a função da válvula, semelhante a um pino da panela de pressão. Então, pressão e temperatura, né, só recordando, pressão e temperatura são gêmeos, não dá para me separar. Toda vez que eu tenho temperatura, eu tenho pressão, tá certo? E essa pressão tem que ser controlada. Muito bom. Então, falamos do vaso expansor, na sequência falamos aqui da tampa. Muito bom. Mas, Salvador, me diz uma coisa, como é que o líquido de arrefecimento ele circula no sistema? Quem é que empurra esse líquido para frente, né? Quem é que faz esse trabalho? Aí é que entra a bomba d'água. Então, essa bomba d'água, esta que eu tenho em mãos, por exemplo, daqui para cá, ela é colocada no bloco, né? No bloco do motor. E aqui a parte frontal dela, neste caso, ela é toda dentada, porque ela tem uma correia aqui que funciona junto com o virabrequim. Então, o motor está funcionando, essa peça está virando. Então, o que ela está fazendo? Ela está pegando o líquido de arrefecimento, neste ponto aqui, e empurrando para frente, fazendo, então, a circulação. Portanto, essa peça ela é responsável pela circulação do líquido de arrefecimento. E aí existem vários modelos, várias aplicações para cada determinado tipo de motor e tudo mais. Vou fazer um comentário. Só para vocês entenderem. Eu estou virando com a mão e vocês estão entendendo que aqui eu tenho a parte externa da válvula, da bomba, e aqui eu tenho a parte interna. E existe um eixo só, e nesse eixo está ligado as duas polias. E no meio eu tenho o líquido de arrefecimento de um lado, que está no bloco do motor. Do outro lado eu tenho pressão atmosférica. Então, veja bem, como é que não vaza a água? Né? Afinal de contas, eu tenho um eixo em movimento aqui. Como é que não vaza a água? Não vaza a água porque existe um retentor aqui na bomba. Né? Esse retentor, ele impede que a água, que vaze o líquido. Só que tem um detalhe. Ele impede até um certo ponto. Porque vocês imaginam o seguinte, se no sistema de arrefecimento existir uma pressão superior àquele que foi projetado aqui no retentor, o retentor não vai segurar. Então, esse retentor vai permitir a passagem de água, vai vazar. E quem é responsável por essa pressão no sistema? A tampa. Então, veja que coisa interessante. Muitas vezes existe lá um problema de vazamento da bomba d'água, o mecânico vai trocar, mas o problema não está na bomba. O problema está aqui, ó, na tampa. Houve um estouro aí, que estão fazendo um exercício aqui, vizinho nosso, lá sei lá, da Polícia Militar, lá estão estourando bomba, mas não tem nada caindo não, fica sossegado. Então, veja bem, existe a possibilidade de um vazamento do líquido de arrefecimento da bomba, não ser a bomba, ser a tampa. Então, daí a importância de eu ter com essa... Existe dispositivo que possa testar a tampa, tá? Eu pego a tampa, ponho nesse dispositivo e testo ela, para ver se ela está abrindo na pressão especificada. Muito bom? Uma particularidade também é o seguinte, este rotor da bomba, que é esta peça aqui que o líquido entra aqui no centro dela e sai pela lateral, empurrando, né? Essa peça aqui também é uma peça de nylon, vou chamar de nylon industrial, né? Muitas vezes essa peça quebra. Pô, mas como que pode quebrar com água? Né? Com líquido? O líquido quebra a peça? Como é que ela quebra? Pois é. Ela está quebrada porque houve alguma coisa sólida lá dentro. Ou seja, existe a possibilidade de, em alguns motores que tem esse tipo de bomba, existe a possibilidade das aletas do radiador se romper, quebrar. E a aleta do radiador interno é um defletor. É de uma chapa de metal.
E essa chapa entra no circuito até atingir a bomba. Quando atinge o rotor da bomba, quebra. E aí, bom, solução qual é? A solução é trocar a bomba, quebrou. Só que eu não resolvi o problema. Esse problema só vai ser resolvido a partir do momento que eu trocar o radiador. Porque se eu tiver com o radiador comprometido, quantas bombas eu colocar lá, quantas bombas vão quebrar o rotor. Outra possibilidade é de soltar o rotor do eixo. Aí já é um problema da peça, tá certo? Não é um problema da aleta. Então essa é a história da bomba d'água. Só como um comentário com curiosidade, a partir do momento que eu dou a partida no motor, essa peça ela passa a funcionar. Ela passa a circular. Atualmente já existem motores com essa bomba elétrica, porque quando eu estou com o motor frio, eu não preciso que essa peça esteja funcionando, trabalhando. Então aí é que entra uma bomba elétrica. Então o sistema é inteligente, sabe que naquele momento não precisa entrar em funcionamento, a bomba fica parada. Ela não tem correia. A partir do momento que atingir uma temperatura que é necessária a circulação, dá um comando e a peça passa a trabalhar. Ok? Bomba d'água. Mais uma peça aqui do nosso conjunto de arrefecimento. Bem, com isso daqui, pessoal, nós encerramos aí o conjunto, o sistema de arrefecimento, né? Radiador, aditivo, bomba, tampa, vaso expansor, cebolão, termointerruptor, válvula termostática, carcaça da válvula termostática, sensores, né? Mangueiras, eletroventilador. Então esse é o conjunto do sistema. Existem equipamentos, existe maneira de se fazer testes nesse sistema para determinar se ele está funcionando adequadamente ou não. Lembrando que existe a possibilidade de aplicações de peças erradas por conta das peças se parecerem. Então, a peça é muito parecida uma com a outra, então muitas vezes o mecânico pode confundir e tudo mais. Para isso, sempre eu tenho que ter aqui o catálogo, né? O catálogo da GB, vocês percebem que é um catálogo robusto, com muita informação, muita. E ele está muito bem classificado ali pela parte motor, acessórios, químicos, né? Isso daqui pertence à parte química e tudo mais, aonde posso me orientar, tá certo? Espero ter colaborado com vocês no sentido de transmitir informações extremamente relevantes para o funcionamento, para o bom funcionamento do motor, né? Espero vê-los oportunamente em outro vídeo e desejo aí boa sorte a todos e um forte abraço. Até a próxima.